Deus eterno, Deus supremo, inatingível, inexcedível, incomparável, inimaginável, Deus que dá, Deus que promete e Deus que cumpre, Deus que oferece e Deus que garante, Deus que levanta e Deus que... Deus seja louvado para sempre e eternamente. Saúdo a todos no nome maravilhoso de nosso Senhor, bem-amado Salvador Jesus Cristo. Veio ao meu coração o desejo de preparar 4 mensagens em vídeo sobre avivamento de acordo com as Escrituras Sagradas. Espero contar com a sua colaboração visualizando as 4 mensagens. A primeira estou iniciando agora. Intitula-se Princípios que produzem e mantêm um avivamento. Quando bem estudado, o livro do profeta Abacuque pode significar para qualquer um de nós um genuíno manual de avivamento. Trata-se de um livro de apenas 3 capítulos, escritos por um profeta quase totalmente desconhecido, mas que apresenta lições imperecíveis. O profeta Abacuque viveu durante o período de reinado do rei Joaquim, entre 608 a 598 a.C. Provavelmente, ele testemunhou o declínio e a queda do Império Assírio e a derrota de Nínive, que aconteceu por volta de 612 a.C. Certamente, Abacuque era contemporâneo do profeta Jeremias, embora bem mais jovem que ele. Como dissemos, não existe qualquer referência à vida pessoal do profeta. Não sabemos nada sobre sua família, sobre sua profissão, sobre sua posição social. Apesar disso, através de seu livro nós podemos conhecer um verdadeiro profeta de Deus, alguém que não se contaminava com as práticas pecaminosas de sua época, alguém que tinha um profundo zelo pela honra e pela glória de Deus. Basta ler 1:12 e 3:3. Em seu primeiro capítulo, Abacuque apresenta reclamações e denúncias. O capítulo 2 trata de preparação e vigilância. O terceiro e último capítulo enfoca a oração em busca de avivamento. Todos nós sabemos que avivamento é uma palavra popular no meio cristão, notadamente no segmento pentecostal. A Bíblia, como um todo, ela menciona várias experiências de avivamento de diferentes proporções. Por exemplo, existiram avivamentos nacionais, avivamentos locais, avivamentos familiares, avivamentos pessoais, etc, etc. Eu vou passar agora a apresentar os princípios bíblicos para a produção de um avivamento a partir do capítulo 3 do livro de Abacuque. Primeiro princípio, o princípio da palavra de Deus. Amados, não existe avivamento onde não existe a palavra. A palavra deve ser falada, a palavra deve ser ouvida, a palavra deve produzir resultados. Se apenas a palavra foi falada e não foi ouvida, nunca haverá avivamento. Se a palavra foi falada e foi ouvida atentamente, piedosamente, há que esperar resultados. Um deles, certamente, é um avivamento. João 5:24, Jesus diz que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. João capítulo 10, o mesmo Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Em Apocalipse 2:3, ainda é Jesus quem envia carta para 7 igrejas e em cada uma delas diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Paulo recomendou fortemente a Timóteo, prega a palavra a tempo e fora de tempo. E esse mesmo Paulo ouviu do Senhor uma exortação muito forte, fala e não te cales. O segundo princípio que rege um avivamento é o princípio da oração. Oração feita a Deus. A oração expressa o desejo de avivamento. Pode haver oração sem avivamento, mas não haverá avivamento sem oração. A oração é algo indispensável para o cristão durante toda a sua vida. Jesus ensinou a orar. Embora ele não tenha ensinado a pregar, mas ele ensinou a orar, inclusive a pedido dos próprios discípulos que lhe disseram, Senhor, ensina-nos a orar. Se você estudar a vida dos grandes homens e mulheres de Deus ao longo dos séculos, há de verificar que eles eram homens e mulheres de oração.
Em todos os avivamentos legítimos conhecidos da história, a oração tem sido um fator preponderante. Então, quando você vir falar de algum avivamento que está emergindo em algum lugar deste planeta, verifique se existe a palavra de Deus presente. Verifique também se há uma prática forte, intensa de oração. Terceiro princípio, o princípio do quebrantamento diante de Deus. Nós mencionamos em primeiro lugar a palavra, em segundo lugar a oração. Juntos, palavra e oração produzem quebrantamento. Antes do avivamento vem o quebrantamento. O quebrantamento é como um tapete sobre o qual as pessoas têm que caminhar em busca, à procura, até que encontrem o avivamento. A palavra que produz para nós a compreensão deste quebrantamento está no livro do profeta Abacuque, dizendo assim: ouvi a tua palavra e temi. O quebrantamento significa um verdadeiro temor a Deus. E o temor a Deus não apenas é o princípio da sabedoria, é também o princípio da morte do eu. O quebrantamento leva a pessoa a desejar estar na presença de Deus e debaixo de sua orientação. Em avivamentos legítimos, as pessoas passam um longo tempo de quebrantamento, confessando pecados, declarando sua fragilidade, e isto, que para outros pode soar sem importância e às vezes até inútil, segundo alguns juízes e críticos de avivamentos, a verdade é que o quebrantamento leva a pessoa a adorar a Deus sem se incomodar com o tempo que isto vai tomar. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Atos dos Apóstolos é uma legenda do avivamento. Em toda alma havia temor. Avivamento sem quebrantamento e sem temor não merece este nome. O quarto princípio que brota, que produz, que rege o avivamento é o princípio da submissão a Deus. Aí está, nas seguintes palavras de Abacuque: aviva, ó Senhor. Ele não chamou a Deus meramente de Deus, de onipotente, de glorioso, de eterno. Ele chamou de Senhor. E quando nós falamos com Deus e honestamente o chamamos de Senhor, nós já estamos sugerindo submissão. Submissão ao Senhor que fala, que é o dono da palavra. Submissão ao Senhor a quem estamos orando, pedindo alguma coisa. Submissão ao Senhor que se ira contra as práticas pecaminosas, principalmente praticadas pelo seu povo. Submissão ao Senhor que exercita a misericórdia. Está lá em Abacuque: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Submissão ao Senhor que promove avivamento. Aviva, Senhor. Somente Deus promove avivamento. Somente Deus produz avivamento. A oração de Abacuque foi: aviva, ó Senhor, a tua obra. Deus não está interessado em avivar a nossa obra, e sim a obra dele. Se aquilo que nós fazemos é apenas a nossa obra, não virá avivamento. Mas se aquilo no qual estamos inseridos é a obra de Deus, haverá avivamento. A tua obra é dele, os propósitos são dele e os métodos são dele. Não há uma só pessoa neste mundo, por mais inteligente, por mais sábia, por mais experiente, por mais veterana que seja capaz de estabelecer os métodos de avivamento. Não, Deus não está jamais interessado em ficar repetindo as mesmas coisas com os mesmos métodos. Deus tem prazer em dimensionar métodos cada vez mais distintos para que entendamos que cada obra sua, cada obra dele é uma obra-prima, é algo especial que tem a sua marca. Propósitos dele, obra dele, métodos dele. Avivamento é a supremacia da misericórdia sobre a ira. Em quinto lugar, e aqui preparo-me para terminar, o quinto princípio que rege e produz um avivamento é o princípio da manifestação de Deus. Capítulo 3 do livro de Abacuque nos traz algumas ideias sobre isto. Primeiro, a manifestação da presença de Deus. Logo depois que Abacuque orou e disse: aviva, Senhor, diz a Bíblia, Deus veio. Enquanto Deus não vem,
nem se pode falar de avivamento. Agora, quando Deus veio, quando Deus chegou, quando Deus marcou sua presença, aí nós podemos acreditar, aí nós podemos vivenciar, aí nós podemos desfrutar e podemos preparar-nos para divulgar também o avivamento, a manifestação da presença de Deus. Como é que esse Deus vai se manifestar? Olhe outra vez o que está escrito no capítulo 3 de Abacuque. Depois que Abacuque menciona Deus veio de Temã, ele diz, e do Monte Parã veio o Santo. Aqui Deus, quando Abacuque orou, ele associou Deus ao seu senhorio. Mas quando diz que Deus veio, ele associou sua vinda, a vinda de Deus, a sua santidade, e do Monte de Parã, o Santo. Onde há avivamento, existe presença de Deus. Onde há avivamento, claro, com presença de Deus, existe santidade. Santidade de Deus. E essa santidade é que faz que as pessoas adorem. Lembram-se da visão de Isaías? Quanto mais adoravam a Deus, mais se maravilhavam com a presença, com a santidade, com a glória de Deus, e diziam, santo, santo, santo. Se você está sabendo de algum avivamento por aí, se esse avivamento tem palavra, se esse avivamento tem oração, se esse avivamento tem quebrantamento, se esse avivamento tem presença de Deus e se esse avivamento tem claramente os traços da santidade de Deus, não há por que duvidar. É um avivamento de Deus. Finalmente, depois de Abacuque falar sobre a manifestação da presença de Deus, Deus veio. Depois de falar sobre a manifestação da santidade de Deus, Deus é o santo, ele fala sobre a manifestação da glória de Deus. Às vezes, encontramos uma reunião de avivamento e nos maravilhamos que não existe tutoria humana, não existe liderança pastoral. Observamos que aparentemente a coisa não está sob controle. Quando o avivamento está sob controle humano, ele simplesmente vai deixar de ser avivamento. O bonito do avivamento, o glorioso do avivamento, o perfeito do avivamento é que ele está sendo conduzido pela própria glória de Deus. A Bíblia diz, eu vou ler pela última vez, Abacuque capítulo 3, diz assim, Deus veio de Temã, e do Monte de Parã o Santo. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. Nem sempre estamos cantando no templo como reflexo da glória de Deus. Às vezes existe glória, mas nem nos lembramos de cantar. Mas quando a glória de Deus vem com sua santidade, quando a glória de Deus vem no ritmo de avivamento, há um louvor novo. Adoração, louvor e cântico. O cântico pode ser feito somente com o corpo. O louvor pode ser feito somente com a alma. A adoração é feita com o espírito. Mas quando o espírito adora, ele traz a alma, ele traz o corpo. Por isso que pessoas se ajoelham, por isso que pessoas caem, por isso que pessoas levantam as mãos, por isso que as pessoas se movem. Porque espírito, alma e corpo estão envolvidos, estão mergulhados, se deixaram absorver na preciosa glória de Deus. Isto é avivamento. Eu terminei de apresentar a primeira parte de uma série de 4 mensagens sobre avivamento segundo as Escrituras. Eu acabei de falar sobre princípios que produzem e mantêm o avivamento. Fique aguardando. Eu não vou dizer exatamente quando eu trarei a segunda mensagem, mas não vai demorar, vai ser logo. Eu estou esperando que Deus dê a palavra certa, como me deu aqui agora. Obrigado por sua atenção. Obrigado por haver participado até aqui. Por gentileza, fale a outras pessoas a respeito desta mensagem, se bem lhe fez. E eu posso lhe pedir um pequeno favor? Comente, se puder. E se você se sente à vontade, só me responda uma pergunta. Dos 5 princípios que eu mencionei, qual você acha que é o mais importante? O princípio da palavra? O princípio da oração? O princípio do quebrantamento? O princípio da submissão? Ou o princípio da manifestação? Deixe seu comentário. Deus seja louvado para sempre e eternamente. O Senhor é bom. O nosso Deus é o Deus do avivamento. Viva nele!
até que Cristo venha. Amém.